E hoje eu estou aqui na incumbência de trazer a mensagem. E faz dias que o Senhor tem me incomodado para essa direção. E ontem ele estava falando: Senhor, qual é a direção que o Senhor tem para as nossas vidas, né? Aquilo que o Senhor tem para a tua igreja, o povo que vai estar lá, é o Senhor que tem e é o Senhor que vai trazer. E eu quero continuar aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Nós vamos ler o versículo 5. Aqui em Atos quer dizer, depois dos evangelhos, vem as atitudes dos apóstolos. Quando Jesus sobe, ele vai para a glória, ele vai se assentar à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, e os apóstolos vão dar continuidade à sua obra, certo? Então Jesus veio, 3 anos e meio, ensinou, ele pregou, ele deixou um grande exemplo de como os apóstolos deveriam agir, certo? E então agora ele sobe e nós vamos ver aqui o que ele fala antes da subida derradeira, certo? Atos dos Apóstolos, capítulo 1, verso 5. Diz assim: porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo não muito depois desses dias. E é interessante que lá nos evangelhos, né, e ele também fala que ele sopra o Espírito Santo, que o Espírito Santo viria sobre eles. E ele declara: olha, não saiam de Jerusalém antes que vocês sejam o quê? Revestidos de poder. O Espírito Santo é o poder de Deus. É o poder de Deus que nos capacita a realizar a obra do Senhor. Então ele fala: não saia, antes que vocês recebam o revestimento, porque senão, sem esse revestimento, vocês não vão poder fazer a obra. Até aqui vocês foram batizados, né, no batismo de João Batista, batismo de arrependimento, vocês mergulharam no meu corpo, agora vocês passaram pelas águas do batismo, e agora vocês vão ser batizados com o Espírito Santo, o poder que vai descer sobre vós. E isso traz o que? Verso 8: mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis o que? Testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até aos confins da terra. Recebereis o poder. Nós não fazemos nada sem esse poder, sem esse revestimento do poder. E ele fala que ele quer que eu e você sejamos testemunhas. Testemunhas é aquele que viu, aquele que viveu, aquele que tem experimentado de Deus. E eu vou falar da minha experiência com propriedade daquilo que eu tenho vivenciado com esse Deus. Aonde você vai ser testemunha? Em Jerusalém, ó, na sua casa, na Judéia, na sua cidade, no seu estado, em todos os confins da terra. Quer dizer, aonde você for, por onde você andar, em todo o território brasileiro ou fora do Brasil, você vai ser testemunha, você vai poder falar da grandeza do poder de Deus, da palavra de Deus, da ressurreição de Cristo, para que a gente não fique, eu sou poderoso, eu sou a poderosa, aí eu falo, não, tudo é Ele, e é por Ele, e é para Ele. Amém? Nós já recebemos esse poder? Amém? Estamos sendo testemunhas dessas coisas? Temos testemunhado o poder de Deus? Aonde vamos? Por onde vamos? Não é? É proclamar a palavra, é o ide. E olha que promessa maravilhosa que nós estamos aguardando. O verso 9 diz: e quando dizia isto, Jesus, vendo eles, foi elevado às alturas e uma nuvem o recebeu, ocultando a seus olhos. Você pode imaginar ele falando essas últimas palavras. Jesus, ele começa a ser elevado, ó, uma nuvem encobre ele, e ele está subindo aos olhos dos apóstolos. E estando com os olhos fitos no
dizer, os discípulos olhando aquela coisa estrondosa, maravilhosa. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, 2 anjos. Ó, 2 anjos, acompanhando a subida, a ascensão de Jesus. E os quais lhe disseram, os anjos disseram aos homens: homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir, assim como o viste ir. É uma promessa ou não? Nós aguardamos a vinda de Cristo. É o ano da decisão. É o ano que eu tenho que decidir viver nos céus, viver na glória, viver com Cristo, porque é uma promessa. E a palavra de Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Se Ele declarou, esteja aguardando, mas esteja preparado para subir. Porque assim como Ele veio, vocês estão vendo Ele subir, Ele vai voltar e vai buscar a sua igreja. Que esperança! Gente, nós temos essa esperança, o mundo não tem. Se você morrer, você vai para onde? Eu vou para onde Deus quiser. E onde Deus quer que você vai? Deus quer que você vá para o céu, aonde Ele está. Amém? Mas antes de subirmos, nós temos uma missão ou não? Temos uma missão. E Deus falou que iria revesti-lo desse poder ou não? Fiquem aí, não façam nada. Ficam aí que vai vir o revestimento para vocês. E aqui em Atos 2, Atos capítulo 2, do verso 1 ao verso 4, a gente vê a descida do Espírito Santo. O Senhor fala assim: eu vou, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou, mas vou rogar ao Pai, e o Pai enviará o seu Consolador, o seu ajudador, o seu advogado, o seu capacitador, para vocês continuarem a obra. Não vos deixarei órfãos. Olha que coisa maravilhosa do amor de Deus. E diz assim: a descida do Espírito Santo. E cumprindo-se o dia de Pentecostes, estavam todos concordemente no mesmo lugar. Então era a festa de Pentecostes, a festa das colheitas, certo? Era feito as colheitas, então eles levariam as primícias, certo? E de repente veio do céu um som, como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa em que estavam assentados. E foram vistas por eles línguas repartidas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. E todos foram cheios do Espírito Santo. E começaram a falar outras línguas, conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Nós trabalhamos a palavra da semana, se vocês acompanharam a palavra diária que nós mandamos, né, para vocês. Ide, todo aquele que crer e for batizado, esses sinais seguirão aos que crerem. Quais são os sinais? Falarão novas línguas, porque a descida do Espírito Santo já aconteceu em Pentecostes. O que mais? Podemos expulsar os demônios em nome de Jesus. Se bebermos alguma coisa mortífera, não fará mal algum. E porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Esses sinais são para os que creem. Você crê? Você crê? Você já recebeu o Espírito Santo aí? Porque ele já está em nós ou não? Já. E o que o Senhor espera de mim e de você agora? Nós como igreja. O que ele está aguardando? Pedro, ele, antes de receber o Espírito Santo, porque o Espírito Santo no tempo de Jesus terreno estava sobre Jesus, por isso que eles eram tanto dependentes de Jesus, certo? Porque eles não tinham o Espírito Santo sobre eles, eles precisavam de Jesus. Jesus sobe e deixa o Espírito Santo. E nós vemos Pedro, antes de receber o Espírito Santo,
ele era um bom sanguíneo, certo? Deu trabalho para Jesus, arrancou a orelha do soldado, Jesus teve que consertar. Ele fala que Jesus, ele morreria por Jesus, ele daria a sua vida, não deixaria Jesus morrer, ele morreria por Jesus. Jesus fala assim: Pedrão, você vai me negar 3 vezes? Imagina, eu não. E ele nega Jesus 3 vezes para preservar a vida dele, que ele falou que ia dar. Pode imaginar? Ele não tinha sustentação nele mesmo. Gente, talvez tem coisas que você fala assim: eu não consigo. Não consegue por você mesmo. Eu não consigo por mim mesmo. É a dependência do Espírito Santo. É o poder do Espírito Santo que faz você vencer o que você tem que vencer. Eu não consigo isso, eu não consigo aquilo, eu não consigo tal coisa. Eu não consigo largar desse vício, eu não consigo largar dessa mania de falar, eu não consigo parar de fazer isso. Na sua força você não vai conseguir nunca. É a força capacitadora do Espírito Santo. E aqui os discípulos, eles foram encharcados do Espírito Santo. Sabe o que é encharcado? Encharcado não é como esse copo aqui, que ainda está faltando alguns dedos, certo? Para completar. Está quase cheio, mas não é quase cheio. Não é pela metade, não é um pouquinho aqui. Essa água é como se fosse o Espírito Santo e esse copo eu e você. É encharcado, é transbordante, colocar água e até transbordar, é no transbordar do Espírito Santo que ele começa a manifestar na minha vida e na vida das outras pessoas. Agora esse Pedro que negou Jesus, que falou: eu não sou digno do Senhor, eu não consigo, eu vou embora, e ele voltou a pescar peixe. Jesus foi lá e restaurou esse Pedro. Pedro agora cheio do Espírito Santo, Jesus subiu, recebeu. O primeiro discurso que ele faz, 3.000 almas são salvas. Pode imaginar? Hoje em dia, com 3.000 discursos, a gente não consegue ganhar uma alma para o Senhor. 3.000 almas. Falando simplesmente da palavra, do poder de Deus, da ressurreição de Cristo, a obra que Cristo fez, aquilo que Ele nos deixou, aquilo que Ele já nos comissionou. Segundo o discurso de Pedro, cheio, encharcado do Espírito Santo, 5.000 almas. 5.000 almas. A igreja aqui em Pentecostes, quando veio a descida, tinha 120 pessoas reunidas numa casa onde eles se reuniam. Maria fazia parte dessa primeira igreja. E aqui eu vou ler para vocês como que eles ficaram antes da descida. Capítulo 1 de Atos, verso 14, diz assim: todos os discípulos, todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. Pode imaginar? Eles obedeceram. Eles ficaram ali, mas eles não ficaram: será? Será que vai acontecer? Não sei, estou desanimado hoje eu não vou orar não. Hoje eu não vou na igreja não. Hoje eu vou me distrair com alguma coisa, vou descansar, vou dormir mais, vou fazer qualquer coisa. Eu não sei, Jesus falou que viria, falou que mandaria o Espírito Santo, o poder, mas deixa eu aqui no meu canto. Não! Eles perseveraram, unânimes, todos eles, as mulheres, inclusive a mãe de Jesus, em oração, em súplica, para que ele pudesse, que Jesus o revestisse de poder, para que eles continuassem a obra que ele começou. E veio a descida, e esses homens, essas mulheres não pararam de trabalhar, continuaram a obra do reino, e foram à frente, foram indo, porque eles estavam revestidos de um poder, para ser testemunhas no trabalho, na família. O que muitas vezes impede é que eu não sou testemunha na minha casa. Eu não dou um bom testemunho na minha casa. Eu não dou um bom testemunho no meu trabalho. Eu não dou
cuidado. E esses homens e essas mulheres abraçam a causa do reino e vão fazendo, sem medo. Quantas vezes, por causa de algo que nós vamos trabalhar aqui, que aconteceu em Atos 3, aconteceu um fato, depois da pregação do apóstolo Pedro, você pode imaginar, agora tem 8.120 pessoas aos pés do Senhor, batizadas, seguindo a Cristo. Não era mais os 12, não eram só as mulheres, não eram só os irmãos de Jesus, mas eram 8.120 pessoas indo, pregando o Evangelho, fazendo a obra do Senhor. E chega aqui no capítulo 3, há uma situação que eles se deparam. Sabe por quê? Jesus vai nos deparar com situações onde eu vou ter que colocar em ação. Vou ter que colocar em ação o quê? O que eu tenho aprendido. Ou os sinais que têm me seguido. E ele vai falar, olha, vai e faça. Porque Jesus, ele é um bom mestre. Ele ensinou, ele fez junto com os discípulos, e agora assim, agora vocês fazem. Entende? Ele não só fala, não, ele fez junto, ele ensinou. Agora vocês vão. E quando Jesus então vai, aqui no capítulo 3 diz assim, ó, a cura de um coxo. E Pedro e João subiam junto ao templo à hora da oração, a nona, ok? A oração das 3 horas da tarde. Eles estão indo lá para o templo, certo? E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmolas aos que entravam. Então, essa pessoa, 40 anos, gente, 40 anos esse homem ficou assim. Ele nunca ficou em pé. Você pode imaginar, totalmente coxo. E naquele tempo, aquela sociedade, quem era coxo, era expulso de casa, porque dava despesa, porque geralmente os filhos faziam e cuidavam também dos pais e da família. Então ele foi jogado para fora de casa, ele foi rejeitado pela mãe, pelo pai, pela família. Era como se falasse, você não prestava. A sociedade o rejeitava, porque ele não dava, não dava trabalho, ele não podia fazer nada, ele não conseguia fazer nada. Rejeitado pela sociedade, rejeitado pela família. Ele não podia entrar, ele estava na porta do templo, ele não podia entrar no templo. Sabe por quê? Naquele tempo, qualquer um que tivesse algum defeito não podia entrar no templo. Coxo, manco, cego, surdo, mudo, não podia entrar no templo, podia ficar lá fora, à margem do que de uma sociedade que discrimina uma pessoa. O que essa pessoa, o que esse homem tinha de dignidade, o que ele tinha de esperança, porque ele ainda tinha que pedir para as pessoas colocarem ele da onde ele estava até a porta do templo, e quando as pessoas entrassem no templo, talvez tocassem nelas, assim, dá alguma coisa para mim sobreviver. Você vai na igreja, você vai entrar no templo, então lá é o melhor lugar para tocar o coração dessas pessoas, para que eu consiga uma esmola, para que eu possa simplesmente sobreviver e não morrer de fome. Totalmente o quê? Doente físico, doente emocional e espiritualmente sem esperança nenhuma. Nem no templo ele podia entrar, porque a religiosidade o expulsava de lá, não permitia que ele entrasse. Qual era a esperança desse homem por 40 anos? Qual era? Verso 2. Nós já lemos, né? E era trazido um homem que desde o ventre de sua mãe era coxo, o qual todos os dias punha à porta do templo chamada Formosa para pedir esmola aos que entravam. Verso 3, o qual vendo a Pedro e a João, que iam entrando no templo, pediu-lhes que dessem uma esmola. Vamos ver aqui, né? Pedro e João. Aí Jesus põe eles em teste. Jesus já foi, vamos ver agora como os meus discípulos vão se comportar diante dessa pessoa que está ali fora do templo pedindo uma esmola.
4. E Pedro e João, fitando os olhos nele, disse: olha para nós. Olha para nós. Talvez hoje a gente está numa correria tão grande, né, Tia? Tão grande, você nem olha na cara das pessoas. Você passa desapercebido, você passa. Não tem. Você já vai falando, nem espera a pessoa falar o que ela precisa ou o que ela quer falar, né? Às vezes ela não quer pedir nada, ela quer uma informação para chegar até um lugar, mas você já vai falando que não, já vai descartando que não. Não é assim? A gente nem olha. Às vezes até dentro de casa, não se olha, né? Está olhando lá no celular, muito bonitinho, né? Mas não se olha mais no olho, não é? E ele só assim, olha para mim. Ele já ficou meio assim, né? Porque eu acho que as pessoas nem olhavam para ele, desprezavam. E verso 5 diz: e olhou para eles, esperando receber deles alguma coisa. Opa, alguém parou. Eu acho que eu vou receber alguma coisa desse aqui, porque esse aqui está olhando para mim. Ele está prestando atenção, porque eu falei, eu chamei a atenção, e ele está olhando para mim. Vou receber alguma coisa. Verso 6, e disse Pedro: não tenho prata nem ouro. Ó, quantas vezes você já falou isso? Não tem moedinha aqui não, tem nenhuma não tem nada, não tem nada para te dar, nada. Vai com Deus te abençoe. Não é assim? Eu vou contar um testemunho da minha irmã, uns anos atrás, já faz tempo. Na igreja que ela pertencia, ficava assim também, nem na rua. E geralmente a gente sai e fica conversando, né? Fica conversando, e lá em São Paulo, não estava assim como o nosso, né? Com a grade. E ela com um grupinho de presbítero aqui, de um pessoal da igreja, passou lá no outro grupinho, conversando, de repente passou um andarilho. E chegou para o grupinho da minha irmã, e a minha irmã já estava orando sobre ser testemunha, fazer a obra de Deus. Ela estava incomodada com ela de não fazer nada, não é? Olha como Deus já trabalha, Ele põe a gente à frente as coisas que a gente tem que desafiar. E esse andarilho chegou para eles, no grupinho da minha irmã, e falou assim: vocês podem fazer uma oração por mim? Assim. O presbítero que estava lá falou assim: agora não, a igreja já fechou, mas vai em paz, que Deus te abençoe. Ele virou para eles assim e falou assim: eu não estou em paz. E saiu. Aquilo colocou tão profundo na minha irmã. Eu estava pedindo para fazer algo, para ser testemunha, para agir em fé, agir no poder de Deus. Ele veio e pediu oração. Nós somos a igreja, não é um templo fechado. Nós somos a igreja. Quando esse templo fechar aqui, nós continuamos a igreja lá fora. E ela falou: eu não fiz nada, eu fiquei estática, eu fiquei paralisada. E o Espírito Santo começou a incomodar ela. Ela pediu perdão para Deus e falou: Senhor. E os outros disseram: não é nada. Não incomodou. Os outros que estavam ali, ninguém foi incomodado por não ter feito nada. Mas porque ela estava já sensível ao Espírito Santo, e ela me ligou, ela falou: olha, eu não estou bem, não estou conseguindo ficar em paz. Eu falei: sabe por quê? Você não se perdoou. Você pediu perdão a Deus porque você falhou, mas você não se perdoou porque você não teve uma atitude. Quantas vezes a gente não tem a atitude que precisamos e trazemos a culpa sobre nós, e nós não reconhecemos que há uma força, há um poder, quando você abre a boca, que não é você, é o Espírito Santo que te enche, é o Espírito Santo que te faz agir, é o Espírito Santo que te faz atuar. E só quando eu orei com ela, e ela então entendeu, eu aprendi a lição. Se alguém pedir oração, é na hora, eu já vou orar, é já. Não vou deixar para depois. Não vou falar não. Quantas vezes eu e você temos assim algumas atitudes? E ele fala: não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho, isso te dou. Em nome de Jesus
Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Uau! Ele está falando assim que ele não tem ouro ou prata que tirasse ele daquela situação miserável que ele se encontrava. Toda essa esmola que te dão não serve para tirar você desse aprisionamento. Eu não tenho nada natural, terreno, que possa aliviar a tua dor, a tua rejeição, o seu sofrimento, nada. Mas o que eu tenho, olha para mim, olha para nós, olha, o que eu tenho eu te dou, eu tenho o poder do Espírito Santo, eu tenho o nome de Jesus que é a autoridade sobre todas as coisas, e nesse nome eu te digo, levanta e anda. É ousadia ou não? Quem dá essa ousadia? É o Espírito Santo. Estava encharcado do Espírito Santo. E encharcados do Espírito Santo, a gente atua. Porque não sou eu, é Ele que vai fazer com que eu, como instrumento dele, alcance as pessoas necessitadas. E o que acontece? E tomando-o pela mão direita, o levantou. E logo seus pés e artelhos se firmaram. Olha, eu fico imaginando essa cena, sabe, a eletricidade do poder do Espírito Santo que estava em Pedro. Sabe quando você toma um choque, né, Anderson, né? Anderson, né? Conhece? Que trabalha, né? Anderson Andrade, né? Trabalha na elétrica, já tomou choque? Já tomou choque? Aquela eletricidade, aquele poder do Espírito Santo começa a agir, trazendo o quê? Os nervos, músculos, tendões, ossos, trazendo tudo à existência daquilo que nunca existiu. Uma pessoa que fala assim, né, que quebra o pé, alguma coisa, e fica engessado por um tempo, depois ele fica com medo de cair, ele não consegue se sustentar. Você imagina um que nunca andou, 40 anos, nasceu assim. E saltando, ó, ele ficou logo em pé, seus artelhos se firmaram, e saltando ele pôs-se em pé, e andou, e entrou com eles no templo, andando, saltando e louvando a Deus. Você pode imaginar que milagre? Pega naquela mão o poder do Espírito Santo, a capacidade, aquele que pode curar, aquele que pode salvar, aquele que pode libertar em todas as áreas, aquele poder saiu dele, aquela virtude saiu dele. Quando a pastora Lívia estava ministrando aqui, a mulher do fluxo de sangue, e Deus estava ministrando, antes dela falar, Deus ministrou essa mesma palavra no meu coração. Ela tocou em Jesus. Pedro, encharcado do Espírito Santo, toca esse coxo, sai virtude, sai poder de cura sobre aquela pessoa. Isso é ser testemunha, é gerar testemunho, é gerar vida. A igreja é a portadora de vida para aqueles que estão mortos lá fora. Esse rapaz estava fora do templo, e quando ele recebe esse poder, essa cura, ninguém pediu, você não quer ir na igreja domingo? Vou fazer um convite para você, você não quer entrar no templo? Ele entrou espontaneamente, ele quis. Eu vou. Não, ele já foi. Ele pulou, ele andou, ele saltou, ele entrou no templo louvando a Deus. Coração grato. Igreja, nós precisamos ter gratidão por esse Deus. Ter prazer de ir ao templo, ter prazer de estar nesse Deus, por aquilo que Ele já tem feito e por aquilo que Ele vai fazer através da minha e da sua vida. Igreja geradora de vida, nós precisamos ter vida para gerar vida para aqueles que estão ali fora do templo. Eles precisam de mim e você para trazer eles para dentro da casa do Senhor, para louvar, para tirar eles do estado de miséria que eles estão. E muitas vezes nós estamos pensando só em nós mesmos, no que eu tenho que comprar, no que eu tenho que fazer, do que eu gosto, do que eu não gosto, eu não gosto disso, não gosto daquilo, não gosto daquilo outro, não gosto de nada, nem de Deus, eu acho. E todo o povo o viu andar e louvar a Deus, e conheciam-no, pois ele era o que se assentava a pedir esmolas à porta formosa do templo, e ficaram cheios de pasmos e assombro pelo que lhe acontecera. Você imagina uma cidadezinha, rapaz ali 40 anos ali pedindo esmola.
templo e ninguém fez nada. Mas chegou um dia, Jesus falou assim: esse aqui eu vou deixar para vocês fazerem, tá? Não vou fazer tudo não, porque vocês não vão fazer obras ainda maiores do que eu fiz. Agora Jesus coloca eles à prova. Quantos coxos tem ali fora, esperando a minha e a sua manifestação? Quantos estão ali aguardando que eu e você possamos manifestar o poder do Espírito Santo? Esse homem, ele foi curado fisicamente? Foi? Jesus ali, através do apóstolo, só curou do físico, certo? Não. Curou do seu emocional? Porque ele tinha rejeição. Rejeição da família, da sociedade, do sistema religioso. Não, esse não pode. Porque dava prejuízo. Você pode imaginar que ele foi restabelecido em toda a sua alma, em toda a sua perda, em toda a sua dor, em todo o seu sofrimento desde que nasceu. Jesus ali naquele exato momento, através dos apóstolos, restaurou a alma deste homem, que não tinha esperança, desanimado. Ele queria ser um pedinte o resto da vida até que morresse. Não tinha esperança nenhuma. Ele vai ser restabelecido na sociedade. Ele pode voltar à família, a congregar com a família. Ele pode ter a dignidade de um trabalho, de trabalhar com as suas mãos, ter o seu próprio sustento, ter a sua própria família para sustentar. Agora ele era livre para ir no templo, orar e buscar a Deus. Agora ele foi curado espiritualmente. Ele era um miserável, aquela pessoa que não tem Deus na vida dela. É pobre, cego e nu. Miserável é isso, uma pessoa sem Deus. Agora ele tem Deus revelado na vida dele. Ele experimentou o poder do Espírito Santo na vida dele. Agora ele não tem só uma esperança aqui nessa terra, ele tem uma esperança de vida eterna, de dar eternidade com Deus, de não estar mais sofrendo por toda a eternidade, a alegria de poder louvar a Deus por toda a eternidade. Quando Jesus entra na nossa vida, Ele não quer metade, Ele não quer por parte, Ele quer curar totalmente a nossa vida, seja física, seja emocional, seja espiritual, familiar, profissional, financeira, ministerial, é tudo. É tudo, igreja. É tudo. Mas parece que a igreja de Cristo está adormecida, voltada só para si mesmo. Eu gosto, eu não gosto, eu penso isso, eu penso aquilo, eu não concordo com você, com picuinha que nos tira do alvo, do objetivo. Porque Jesus te alcançou, Jesus te salvou, Jesus já pagou o preço por mim e por você. Ele já pagou o preço pela igreja dele estabelecida na terra. Ele já libertou. Ele já te agraciou com o poder da autoridade do nome de Jesus. Ele já te agradeceu, já te recobriu, cobriu, te revestiu do sangue de Jesus Cristo, que é poder sobre tudo. Ele já te deu o Espírito Santo, Ele te deu a palavra, Ele te deu um nome, Ele deu tudo para nós. O que eu estou fazendo com essa mochila que Ele me deu? Com todos os dons e talentos que Ele nos deu. E essa palavra vem muito ao meu coração, para mim mesmo. A pessoa que mais recebe isso é quem prepara a pregação. Edna, o que você está fazendo com isso? O que você está fazendo? O que você está semeando, Edna? No seu dia a dia. O que você está fazendo? O que você está produzindo? Qual é o estrago que você está fazendo no império das trevas? Para saquear o império das trevas e povoar os céus. Quantas vezes o povo de Deus desanimado, abatido, entristecido, não sei, não vou, não sei. E
que eu sou cristã. Muitas vezes não. Falta o quê? Falta decisão. Eu quero viver o reino. Eu quero continuar a obra que Cristo fez. É fácil? Não. Mas Ele tem nos dado tudo para que a gente possa fazer. E Ele falou: eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você não está só. Não vai na sua carne. Não vai na sua força. Porque você não vai dar conta. E agora Pedro, cheio do Espírito Santo, esses milagres acontecendo, ninguém podia falar que não tinha acontecido esse milagre. Ele fez um alvoroço na cidade de Jerusalém. Todos sabiam do caso, todos. Agora, pensa bem, no capítulo 4, os mesmos que mandaram prender Jesus, os mesmos magistrados, né? Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João e Alexandre, todos que haviam da linhagem dos sacerdotes, que mandaram prender e crucificar Jesus, chama Pedro e João. Vem cá, João, vem cá. E começa a indagar eles do que é. E Pedro aqui, capítulo 4 de Atos, verso 8, então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: principais do povo e vós anciãos de Israel, visto que hoje somos interrogados acerca do benefício feito a um homem enfermo e do modo como foi curado, seja conhecido de vós todos, de todo o povo de Israel, que em nome do Senhor Jesus Cristo Nazareno, aquele a quem vos crucificaste, a quem Deus o ressuscitou dentre os mortos, em nome desse é que esse está são diante de vós. É ousadia ou não? Daqueles que primeiro mandaram matar Jesus, agora Pedro e João com uma ousadia: vocês crucificaram Cristo, mas é em nome desse Cristo Nazareno que ele sim está são. Vocês preferiam que ele se arrastasse para o resto da vida? Vocês não se alegram porque ele foi curado, liberto? Estão preocupados com o porquê? Pode imaginar, cheios do Espírito Santo. E verso 12 ele diz ainda: ó, e nenhum outro há salvação, porque também debaixo do céu nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. Firmeza de fé, só em Jesus. Não há outro nome. Eles eram judeus, fariseus, dos fariseus. E eles têm a oportunidade de receber a salvação, mas rejeitaram. E sabe o que eles fizeram? Verso 16 diz, dizendo: que havemos de fazer a esses homens? Porque a todos os que habitam em Jerusalém é manifesto que por eles foi feito um sinal notório, e não podemos negar. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos-los, para que não fale mais nesse nome a homem algum. Já pensou você ir lá fora falando da palavra e vem uma lei aí e fala assim: Tânia, você está proibida de falar nesse nome, não vai falar mais, porque ele sabe que esse nome estava fazendo o quê? Alvoroço. Olha, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacemos para que não fale mais nesse nome a homem algum, e chamando-os disseram-lhes que absolutamente não falasse nem ensinasse no nome de Jesus. Está proibida, viu, Ana? Proibida, não vai falar mais. Responderam, porém, Pedro e João, lhe disseram: julgai a vós mesmos, se é justo diante de Deus ouvir-vos a vós antes a voz do que Deus? É justo ouvir vós antes a voz do que a Deus? Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Estamos assim? Se baixar uma lei, você vai ser preso, castigado, torturado. Não ensine mais, viu, Marco?
Não fale mais, você vai ser preso. Vamos ter a ousadia de Pedro e João aqui, encharcados do Espírito Santo, de aqueles que mandaram crucificar Cristo. Verso 21. Mas eles ainda os ameaçaram mais, e não achando motivo para os castigar, deixaram-nos ir por causa do povo, porque todos glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Deus dá livramento. Quando o homem fala que você obedece mais em primeiro lugar a Deus do que ao homem, Deus ele te honra, ele te glorifica e ele te exalta para que o nome dele seja glorificado. Amém. Somos a igreja de Cristo. Você tem buscado o Espírito Santo? Você tem orado em línguas? Algo que até compartilhei com um grupo que eu estou discipulando e com os alunos essa semana. A gente não tem buscado o Espírito Santo como a gente deveria ter buscado. A gente tem um dedinho deles. Aí eu recebi o Espírito Santo. Mas você tem procurado ter uma vida jejuada? Uma vida de meditação na palavra de Deus? Você tem orado? Você tem se consagrado? Você tem orado em línguas? Se você já tem a manifestação de orar em línguas, você tem orado? Você tem buscado esse encharcamento do Espírito Santo? Para que essa ousadia, essa intrepidez gere através da sua vida? Esse despertar de buscar mais a Deus do que todas as outras coisas faz com que a gente tenha a atitude de Pedro e João. Essa ousadia, essa intrepidez faz com que eu receba a minha cura plena, a cura física, a minha cura emocional, a minha cura espiritual, a ponto de orar pelas pessoas e crer pela fé que ela vai ser curada, ela vai ser liberta de todo o aprisionamento espiritual. Mas a gente fica ali como acariciando, porque eu tenho isso, porque eu tenho aquilo, porque eu tenho aquilo. Usa a autoridade do nome de Jesus, expulsa essa enfermidade, expulsa esse mal, expulsa esse trauma, ou o que seja, em nome de Jesus. Toma a posição, encharcamento, porque conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. A palavra nos liberta, o poder de Cristo nos liberta. Mas quando eu não tenho atitude, quando eu oculto as coisas, a mentira, o ocultar me aprisiona nos meus medos, nas minhas angústias, nas minhas aflições. E eu quero orar. Eu quero orar. E eu quero que você venha para frente só se você sentir no teu coração que você precisa estar encharcado do Espírito Santo. E você que ora em línguas, eu queria que você viesse e orasse. Ficasse em espírito de oração e orasse em línguas. Porque nesta manhã há um poder do Espírito Santo neste lugar. Se você fala assim, Ana, não ora em línguas, eu tenho Espírito Santo, mas não ora, eu creio que hoje você vai orar. É só você entregar a sua vida ao Senhor e falar, Senhor, eis-me aqui, Senhor. Estraga tudo aquilo que está travado, porque a oração em línguas edifica a nós mesmos e nos fortalece. E eu quero ser encharcado do Espírito Santo. Para quê? Para fazer o ID. Para todos aqueles paralíticos que estão lá fora, paralíticos espirituais, paralíticos de almas, paralíticos físicos, sejam curados e libertos em nome de Jesus. Mas antes que você venha na frente, venha com o coração arrependido. Peça perdão por não fazermos aquilo para o qual nos chamou. Senhor, meu Deus e meu Pai, aqui somos a tua igreja e eu me coloco, Senhor, diante de ti. Te pedindo perdão, Senhor, pelas nossas falhas, nossas imperfeições.
Pai, por tantas coisas a gente não atuar, não fazer, porque a gente acha que é pela nossa força, que eu não vou conseguir. Perdoa, Senhor, por tanta procrastinação, por todo impedimento. Nos perdoa, como igreja na face da terra. A igreja está tão preocupada com tantas coisas internas dentro do contexto, esquecemos do maior, que é o teu poder, que é implantar o reino. Desperta nesta manhã, Senhor, vidas aqui. Desperta, Pai. Desperta aqueles que precisam ser despertados nesta manhã. Vem com teu poder, Espírito Santo. Enche eles do teu Espírito, Pai. Que eles podem, Pai, falar, orar em línguas agora. Manifesta o teu poder sobre a tua igreja, Senhor. Manifestando o poder, a autoridade do Espírito Santo. Encharca do Senhor nesta manhã. A força capacitadora do Espírito Santo, Senhor, sobre a tua igreja que quer mais de ti, mais do teu poder, mais da tua graça. Tira, Pai, toda dureza de coração, Pai, de rendermos totalmente a ti, Senhor, para fazermos a tua obra, Senhor. Desperta, Senhor, desperta a vida, Senhor, neste lugar. Cura, Senhor, nesta manhã. Cura aquele que está enfermo no seu físico. Cura aquele que está enfermo no seu emocional abatido, entristecido, angustiado, depressivo, sem alegria no coração, com a alegria da salvação nos corações, Senhor. Liberta teu povo de todo aprisionamento na mente, nos sentimentos, nas emoções, nas vontades. Cura agora, Senhor. Passeia na tua igreja, passeia. Oh, enxerga a tua igreja, Senhor. Restaura o altar do teu povo, restaura o altar, Senhor. Que haja um grande avivamento, um despertamento neste lugar, nas nossas vidas. E nós não queremos mais os mesmos, Senhor. Dá liberdade para o Espírito Santo. Abra sua boca, deixa ele falar, deixa ele te edificar. Destrava a língua hoje, Senhor. Destrava tudo aquilo que está travado, todas as correntes de Satanás, todos os grilhões que prendem medos, angústia, tristeza, falta de perdão, ressentimentos. Vai quebrando agora, vai sendo destruído agora na nossa vida. Satanás, solta a nossa mente, solta a nossa vida, solta a nossa casa, solta a nossa família, solta a nossa vida. Nós queremos, Senhor, viver o teu reino. Nós queremos levar vida aonde não tem vida, Senhor. Faça uma obra nesta manhã, Pai. Nós desejamos, nós estamos aqui, Senhor, porque nós desejamos mais de ti, Senhor, menos de mim, Pai. Nós queremos, Senhor, mais da tua presença, mais do teu poder, mais da tua glória, mais do teu poder. Que você abra a sua boca, deixa o Espírito Santo te inundar. Começa a orar em línguas, você que ora em línguas, você que tem a manifestação, libera agora. Deixa o Espírito Santo te tomar de uma forma tremenda, porque ele vai te esvaziar de você mesmo e vai se encher dele. Em nome de Jesus. Fique em espírito de oração, continue orando. Nós vamos orar.